A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre as lições bíblicas da classe dos jovens que tem o tema A imaturidade espiritual dos coríntios. O comentarista desse trimestre é o pastor Natalino das Neves, ele é pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. O texto do dia nos diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. A síntese diz assim: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. Os objetivos das lições é mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã, refletir a respeito do que pode nos impedir de crescer na fé, compreender o perigo da estagnação na fé. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 5. A introdução diz assim: no final do capítulo 2, Paulo defendeu seu estilo simples de pregação, dizendo que ele falou uma mensagem de sabedoria para aqueles que eram maduros e espirituais, mas que sua mensagem deve ser discernida espiritualmente. À medida que avançamos para o capítulo 3, Paulo continua sua defesa dizendo que ele ensinou aos coríntios exatamente o que eles precisavam saber, porque eles não eram maduros o suficiente para receber coisa além disso. Tópico 1. Os coríntios eram imaturos na vida cristã. Subtópico 1. Os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. O apóstolo critica essas fragilidades da fé dos coríntios e os exorta a deixarem a infantilidade espiritual para que alcançassem a maturidade cristã. Como os coríntios daquela época, atualmente muitos se comportam da mesma maneira, sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados por qualquer vento de doutrina. Os crentes em Coríntios, eles tinham pouco tempo de conversão. Eles saíram do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. Estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã e muitos dos desejos carnais ainda dominavam suas vidas. Eles presumiram que o mundanismo era normal antes de serem salvos e ainda estavam presos a esses hábitos ímpios. Eles certamente tinham uma nova vida em Cristo, mas eram como crianças pequenas, egocêntricas, incapazes de disciplinar-se. Eles eram espiritualmente imaturos e, portanto, Paulo só poderia ensinar-lhes o básico espiritual. Deus o havia abençoados com dons espirituais, mas eles os tratavam como brinquedos para agradar a si mesmo e não como ferramenta para servir. Subtópico 2. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Aqui vai falar da analogia que Pedro coloca na fala dele, mostrando a diferença entre o que Paulo estava dizendo é um assunto e o apóstolo Paulo é outra coisa. No caso dessas crianças espirituais de Pedro, aqui vamos ver, toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Por exemplo, Pedro também usa a figura da criança, mas no sentido positivo. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jesus também a usou no sentido positivo. Em verdade, eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, nesse sentido aqui é positivo, porque fala da inocência, de saber perdoar, é bem diferente. No caso de Paulo é outra. Pedro aqui está destacando o apetite saudável, pelo leite racional, buscar, ou seja, alimentar-se da palavra de Deus,
enquanto Jesus destaca a simplicidade, a humildade de uma criança. Mas diferente de Pedro e de Jesus, Paulo compara os coríntios com uma criança no sentido negativo e na sua incapacidade de compreender a seriedade do evangelho. No último capítulo que nós estudamos, Paulo usou a palavra espiritual para descrever a pessoa que é habitada pelo Espírito Santo e é cristã, em contraste com o homem natural que não tem espírito e é incrédulo. Agora, ele usa pessoas espirituais para descrever o cristão que amadureceu na fé e fez um progresso significativo na superação de sua natureza pecaminosa. Aqui, ele contrasta as pessoas espirituais não como um homem natural, mas como um bebê em Cristo, um jovem crente. Lembre-se de que os coríntios pareciam ter criticado Paulo porque sua mensagem e estilo de pregação era muito simples em comparação com os métodos daqueles educados na retórica grega. Lembre-se que nós já estudamos sobre isso na lição anterior, sobre a questão da sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Mas Paulo dá uma resposta muito direta. Ele diz: eu não poderia falar com você como se fosse um cristão maduro, porque você não era. Na verdade, vocês eram bebês em Cristo. Paulo chama de criança. Então, desde que vocês eram bebês cristãos, Paulo diz, eu lhes dei leite e não alimento sólido, porque vocês não podiam comer alimento sólido. Uma criança não tem nem dente para poder mastigar, então era o que ele dava dando ali, porque mostrando que eles se achavam que eram muito espirituais, mas não eram. Subtópico 3. O cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve que alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O alimento sólido é somente para os adultos, que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. Sabe aquela pessoa que acha que pode, não vejo a hora de fazer 18 anos para sair da casa do pai e da mãe, mas não tem maturidade nenhuma, não tem capacidade nenhuma de sobreviver sem ter um apoio, e a pessoa acha que todo mundo, um homem não é uma ilha, é um arquipélago, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos um do outro, e eles precisavam muito mais ainda de Deus e do aprendizado que o apóstolo Paulo estava passando para eles. No entanto, estavam equivocados. Paulo chama de crianças na fé. Para uma criança não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir. Por isso, sempre há necessidade de cuidados especiais. A maneira como Paulo fala na carta demonstra esse cuidado. Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas e geralmente distorcem a palavra e os ensinos recebidos. As pessoas imaturas realmente elas não suportam ser corrigidas. Elas não aceitam isso, mas isso é para o aprimoramento, para o melhor, para a pessoa melhorar como pessoa, como cristão. Uma criança vive de leite nos primeiros meses de vida. É leite para o café da manhã, é leite para o almoço, é leite para jantar, é leite para tudo. É em todos os momentos e em todos os lugares. Ele não aguenta nada mais do que isso, porque é apenas um bebê. Ele ainda não tem dentes e sistema digestivo para lidar com os alimentos sólidos. Paulo diz que os coríntios eram assim quando ele estava com eles. Ele havia plantado a igreja ali. A maioria, se não todos, eram novos convertidos por meio do seu ministério. Eles eram bebês na fé. Então, ele lhes deu a verdade do evangelho de uma forma simples que era fácil para eles assimilarem, digerirem e usarem. À medida que cresciam na fé, essas verdades seriam expandidas sem fim, porque as riquezas do conhecimento de Deus são inesgotáveis. Não estavam prontos para tudo isso. Eles precisavam de leite. Não há nada de errado em dar leite a um bebê, mas agora já fazia 3 a 5 anos desde que Paulo havia começado sua obra em Coríntios e ele disse que ainda precisavam de leite. Eles ainda são bebês, eles não estão crescendo, então eles estavam estagnados. Tópico 2. O que pode nos impedir de crescer na fé?
Uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. A inveja produz contenda, dissensões na igreja. Infelizmente, esse sentimento predominava entre os membros da igreja em Coríntios. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhes um peso diante do sucesso dos outros. A palavra inveja é formada pelos vocábulos latinos in dentro de videre, olhar, que indicam um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. O invejoso vive em função do que o outro tem, não importa que ele não tenha o objeto desejado, desde que o outro também não possua. Nossa, que horror! O cristão deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, mantê-lo sob controle. Isso é um exemplo de maturidade cristã. Irmãos, é muito difícil as pessoas reconhecer. Eu sempre falo isso, já falei, atualmente eu não tenho dado aula para os jovens, nem para adolescente, que eu fiz isso durante 8 anos, mas eu sempre falei isso para eles. Na oração, não é que é a oração corrida, que geralmente adolescente e até alguns jovens ainda oram muito aquela oração parecendo que está narrando futebol ou corrida de cavalo. Não. Você tem que ali confessar os seus pecados. Senhor, tem que falar mesmo. Olha, Senhor, eu tenho sentido inveja por fulano. Porque quando você confessa com seus lábios, na oração, não precisa ser não é na igreja, é no seu particular, no seu quarto, no seu cantinho, no seu quarto de guerra, como queira dizer. E quando você confessa a sua fragilidade a Deus, Ele vai te dar força para você ficar livre disso. Você vai ser liberto desse mal, porque está sobrecarregando, você está impedindo o agir de Deus, do Espírito Santo na tua vida. Então, confessar realmente, isso é um mal muito grande, que isso nos atinge. Quando nós conseguimos identificar aquele sentimento faccioso e conseguimos expelir ele, é uma maravilha. Ele diz isso porque, em vez de serem espirituais, caracterizados pelas coisas do Espírito Santo, eles são da carne. Para Paulo, a carne está associada com o que é fraco e pecaminoso e o que está desaparecendo nessa era má, né? O que está desaparecendo nessa era má. Paulo se dirige a eles como cristãos, mas eles ainda estão sob a influência da sua natureza pecaminosa. Como evidência, Paulo aponta para o comportamento deles, a ciúmes, a contenda, a divisões entre eles. Eles se formaram em campos concorrentes, de acordo com a lealdade a diferentes professores cristãos, né? De acordo com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, um diz que esse é de Paulo, o outro segue Apolo e assim por diante. Isso foi exatamente o que aconteceu com as diferentes escolas filosóficas gregas em seus dias. Cada filósofo reunia-se seus próprios seguidores e colocava sua escola contra as outras. Portanto, Paulo diz a esses crentes coríntios: olhem para vocês mesmos, você não é diferente do mundo Nossa, gente, é tremendo. Se nós observarmos, não está muito diferente em algumas questões. O ser humano muda gerações, mas são iguais. Nós somos, nesse sentido do pecado, somos iguais sim. Né? Então ele mesmo vem falando, se você, isso acontece na atualidade, as pessoas saem às vezes da macumba, do espiritismo e trazem esses costumes para dentro da casa do Senhor. Elas vieram para a igreja, mas saíram da macumba, mas a macumba continua dentro deles. Os hábitos, esses carrapichos ainda continuam dentro deles. Então ele vem falando isso: olhem para vocês mesmos, vocês não são diferentes do mundo e da incredulidade. Você nem deu o primeiro passo para superar sua natureza pecaminosa. Seus olhos estão nos homens e vocês os seguem, não a Deus. É isso que ele estava dizendo. Vocês estão seguindo homens e não a Deus. Esse é o primeiro passo para a maturidade cristã. Devemos nos afastar do pecado. Subtópico 2, promover contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja, podem ser suscitadas também pela ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos.
todos presentes na igreja de Coríntios. Em geral, a inveja promove contendas e dissensões, não permitindo que venhamos andar de maneira honesta e sincera diante de Deus e dos irmãos em Cristo. As pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais. A maturidade espiritual é medida não apenas pelo que sabemos, mas pelo que colocamos em prática. Quando lemos e ouvimos a palavra de Deus, não devemos nos contentar simplesmente em entender seu conteúdo para dizer sim, eu sei que é isso que está dizendo. Isso é muito importante, mas não é o fim do crescimento espiritual. Isso é apenas o começo, tá? Devemos seguir em frente e nos perguntar: estou fazendo o que a palavra de Deus diz em minha casa, no trabalho, na escola, na vizinhança? Se a palavra de Deus está apenas educando você, você não está crescendo espiritualmente. O crescimento espiritual vem quando nos transformamos pela palavra de Deus e afastando-se do pecado em nossas vidas. Subtópico 3. A falta de unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Por isso, ele partia do pessoal para o comunitário. Os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criavam divisões e enfraqueciam a unidade fraternal. A proposta de Paulo era o trabalho em equipe, a igreja unida como um só corpo para a superação das divisões e partidarismo. O apóstolo comenta a respeito do fato de algumas pessoas dizerem: eu sou de Paulo, e outras afirmarem: eu sou de Apolo. Paulo assevera que ele e Apolo eram apenas ministros a serviço do reino de Deus, por isso faziam um trabalho de cooperação. Os coríntios, que não sabiam trabalhar em unidade, defendiam o que achavam ser o mérito de cada um dos líderes, enquanto estes apenas queriam unir suas forças em prol de um objetivo comum, a expansão do reino de Deus. Então ele está mostrando isso que estava ocorrendo no caso deles não era nem culpa desses homens, de Paulo, de Cefas, de Apolo, não era culpa deles. Eram eles mesmos, os próprios membros que estavam nesse comportamento, né? Os coríntios estão tratando a comunidade da igreja como nada diferente do mundo, como uma arena na qual avançam seu status pessoal. Uma das razões pelas quais eles se consideram tão bem é que estão colocando uma boa parte da sua identidade espiritual e valor próprio no líder, que seguem ou na pessoa que o converteu ou batizou. Eles estão se gabando de que são melhores do que os outros porque seguem Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou Cristo. É como um time de futebol. O meu time é melhor, o meu fala melhor e assim vai. Falamos sobre isso na primeira semana dessas lições, né? Onde Paulo o chama sobre esse comportamento e tem que lembrá-los que são todos um em Cristo e que, porque são salvos pela graça, não por suas obras, não há lugar para se gabar. Seu comportamento vem de um lugar chamado orgulho. A preocupação dos coríntios é promover seus próprios status e se mostrar mais espiritual e maduros, os sábios, do que os outros crentes. Mas o resultado é que isso está causando divisão desnecessária e ímpia, rivalidade e brigas na igreja. Paulo vê isso como evidência de que eles não são tão espirituais quanto pensam que são. Então nós vemos que divisão e contenda, elas impedem o avanço do reino de Deus. Tópico 3, o perigo da estagnação na fé. Subtópico 1 diz assim:
Substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. O que Paulo combate em Coríntio é o mau uso da razão com intenções orgulhosas para obter resultados facciosos. Alguns membros, erroneamente, utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores de sociedade secular que não levavam em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. Paulo tomava como base a própria Escritura, para demonstrar que não se pode ir além da verdade do Evangelho, a salvação por meio da cruz de Cristo. Alguns coríntios, por substituírem o fundamento lançado por Paulo, estavam estagnados na fé. Por isso, o apóstolo faz uma série de advertências aos crentes de Coríntios e a todos os cristãos. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está comparando a igreja a um prédio que ainda está em construção. O fundamento da igreja para todos os crentes é Jesus Cristo. Nada e ninguém mais fará. Um edifício é tão sólido quanto o seu alicerce, e qualquer pessoa que não faça da fé em Cristo o alicerce de suas crenças e ministério está condenada ao colapso. Mas mesmo que tenhamos a base certa, isso não garante uma estrutura duradoura. Paulo compara nossas obras, nosso ministério, nosso serviço aos materiais de uma construção. Podemos construir com materiais mais fracos, como madeira, feno, palha ou com pedras preciosas, ouro ou prata. A alegria do Evangelho precisa ser seguida pela obediência ao Evangelho. Caso contrário, hábitos mundanos se tornarão normais na igreja, impedindo aqueles que desejam crescer na fé e tornando a igreja espiritualmente estéril, incapaz de se reproduzir, porque o evangelho está distorcido. O ciúme e brigas são pequenos sinais de uma doença muito mais profunda que precisa de tratamento radical. A repreensão de Paulo precisa ser ouvida e atendida hoje. Cada um de nós precisa de humildade para admitir que nossa maturidade espiritual é tão real quanto nossa obediência. Subtópico 2. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Paulo adverte aos crentes de que todas as pessoas terão que prestar contas de suas obras diante de Deus. Provavelmente ele traz a lembrança desse dia porque os coríntios viviam como se esse dia não existisse. Eles estavam ignorando o julgamento divino. Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Paulo escreve aqui o fogo do julgamento de Cristo sobre a obra dos cristãos no dia do Senhor durante o fim dos tempos. Aqueles cujo trabalho é construído sob a alicerce de Jesus Cristo receberão uma recompensa. Aqueles cujo trabalho se mostra fraco, sem valor, sofrerão perdas, mas serão salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo. Todos trabalham juntos, mas cada um é recompensado, irmãos, individualmente. A recompensa não é dada de acordo com dons, talentos ou mesmo sucesso, mas de acordo com seu próprio trabalho. Não haverá salvação, porém, para quem destruir o templo de Deus, no caso, a igreja. Subtópico 3. O perigo de se gloriar na sabedoria humana. Os coríntios tinham aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmo. Paulo os adverte para não serem sábios aos seus próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em suas próprias astúcias. O problema aqui não é a capacidade intelectual e cultura, mas em usá-los para sobrepor o próximo.
como os coríntios, algumas pessoas se vangloriam por terem sido influenciadas por pessoas que são consideradas grandes intelectuais. No entanto, ignoram e menosprezam os que têm fé em Deus e no sacrifício de Cristo. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche e as pessoas que se apresentam como cristãos e tementes a Deus têm sido humilhadas. Paulo exorta os coríntios para que não se gloriem na sabedoria deste mundo, pois é loucura diante de Deus. Glorie-se buscando a verdadeira sabedoria. Ninguém se engane, se algum de vocês pensa ser sábio nesta época, torne-se tolo para que se torne sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E, novamente, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são fúteis. Está no versículo 18 ao 20. Se alguém entre vocês pensa ser sábio, Paulo está sendo um pouco sarcástico. Se alguém de vocês acha que é muito sábio, né, está sendo um pouco sarcástico aqui. É claro que os coríntios se consideravam sábios nessa época. Esse era um dos seus problemas, seu amor pela sabedoria humana, mundana. O que se deve fazer se for sábio nessa era? Se eles são sábios de acordo com a medida da sabedoria humana, eles devem se tornar tolos para que ele se torne sábio. Paulo pede que renuncie toda a sabedoria humana, a todo um humanismo, a filosofia centrada no homem, mesmo que isso signifique serem chamados de tolos. É isso que Paulo está dizendo. É reiniciar, né? É reiniciar, é começar do zero, né? Se alguém não deseja ser considerado um tolo por aqueles que valorizam apenas a sabedoria humana, eles nunca serão capazes de se tornar verdadeiramente sábios. Deus avaliou a sabedoria deste mundo e a considera tolice, astúcia e fútil. Vamos concordar com a avaliação de Deus ou não? Versículo 21 ao 23 diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, pois todas as coisas são suas, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou ao mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas presentes ou futuras, todas são suas. E você é de Cristo, e Cristo é de Deus. Que ninguém se glorie nos homens, como somos propensos, né, a nos gloriar nos homens. Estamos mais entusiasmados em estar com pessoas influentes e famosas deste mundo do que estar com Deus. Isso é uma grande verdade, porque não são todos, não podemos generalizar, mas muitas pessoas, se falar que tem um pregador fulano de tal, vai vir na igreja, ou um cantor X vai vir na igreja, as pessoas ficam todas alvoroçadas, convidam mais de 10 pessoas, mas normalmente não são assim, somente para ir cultuar ao Senhor. E aí há decepções, porque as pessoas são falhas, aí vem vários escândalos, mas o povo parece que não aprende. Estamos mais entusiasmados em estar com pessoas influentes e famosas neste mundo do que estar com Deus. Valorizamos os dons e as honras dos homens mais do que os dons e as honras de Deus que Ele nos dá. Em vez de ser sábios pelos padrões do mundo, continua Paulo, a pessoa deve se tornar um tolo nesta cultura para ser sábio diante de Deus. Deus revelará a sabedoria daqueles que se enganam, pensando que são sábios, para serem inúteis, e inúteis todas as coisas pertencem àqueles que estão em Cristo. Na conclusão, a imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade do crescimento espiritual. Eles ainda eram carnais, pois alimentavam o sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja. Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão para continuarmos a crescer até o dia do Senhor. Deus abençoe a sua semana, que possamos amadurecer e crescer espiritualmente a cada dia nos caminhos do Senhor. Se Jesus não voltar, querendo Ele, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD.
A paz do Senhor.